Olá, sétimo ano, sétimo A, sétimo B, tudo bem? Colégio Ativa, força total. Dando continuidade então às nossas aulas, nós estávamos falando sobre a parte quando os portugueses encontraram então os primeiros entrepostos deles, que foi o pessoal da África, né? Isso gerou uma amizade, um lucro mais à frente que a gente vai se dedicar quando fala sobre a escravização. Então nós tínhamos abordado isso e agora a gente vai falar especificamente de algumas partes da África. Vimos também que tem a divisão da África em duas partes, a que fica bem no norte, encostando já no Mediterrâneo, que pega todo o deserto do Saara, e depois nós temos a subsaariana, que ela é mais a savana, ela é a parte da floresta tropical, que fica ali na região do Congo, e pega um pouquinho só do final, o sul do deserto do Saara, e ali chamado também de Maghreb. Maghreb é a divisão, o professor acho que já explicou na aula passada, que é a divisão, é o meio, é uma parte que é a transição entre savana e o deserto, tá? A gente vai falar agora então dessa parte que é a parte do sul da África, tá? Essa região ela é formada por cidades como rico comércio e artesanato, cercada por áreas agrícolas e de criação de animais, tá? As cidades foram economicamente favorecidas pelas caravanas. Lá no passado, quando eles saíam com o ouro, com as pedras preciosas para levar até Marrocos, até o litoral e depois vender para os europeus, então eles começaram a gerar uma riqueza muito grande nesses lugares. A região subsaariana era habitada por povos que não dominavam a escrita, então é a dificuldade de você encontrar algo sobre esse povo, sobre a maneira que eles viviam, como eles se adaptaram, porque não deixaram nenhum vestígio, nenhuma escrita, é só pelas construções que foram encontradas, assim como também os povos incas e os astecas e os maias, que também não dominavam a escrita, tá? Assim, além da arqueologia e dos textos dos árabes, a história desse povo tem como fonte de narrativa os griotes. Griotes eram pessoas da comunidade que tinham a tarefa de repassar para os mais novos a história contada dos seus ancestrais. Então, nós podemos ter como citação hoje no dia nosso os griotes como os avós de vocês, né? Os avós de vocês, eles contam histórias de como que era a vida dele, a dificuldade e tudo mais. Enfim, só um pouquinho, pessoal, eu vou ver se meu passarinho para de falar, porque está demais, né? Está muito alto. Bom, enfim, continuando então, pessoal. Só um pouquinho, quero ver se está gravado isso aqui. Então, os contadores de história na nossa atualidade são os avós, são as pessoas que já viveram, tiveram experiências, né? Então acabam transmitindo esse conhecimento para nós jovens. Nós temos uma ferramenta também extraordinária, que é o celular, que é a filmadora. Enfim, isso são maneiras de você registrar esse fato e eternizar por muito tempo essa memória, esse momento que foi, ou a fotografia. Depois que o homem cria a fotografia, então a história não pode ser mais omitida, ela tem que ser contada na verdade, na íntegra. Nós sabemos que às vezes os livros nos enganam, comentam coisas que não foram exatamente assim. Enfim, você escuta sempre um lado, tem o lado A e o lado B da história. Bom, então lá tinha essas pessoas que estão, um exemplo aqui, um cara na sombra de uma árvore, as pessoas provavelmente estão sentadas ali escutando a história dele, narrando uma passagem do que aconteceu naquela vida deles lá, ok? Savana, nós temos uma selva parecida com a deles, que é o Cerrado brasileiro, com árvores retorcidas, baixinhas, de pequeno porte, mas que não tem muita predominação de capins. Tem, mas não é tanto como se fosse na savana aqui. Então você vai ter se destacando uma árvore gigantesca lá, provavelmente é a acácia, que ela dá muito espinho e que é um abrigo excelente para o guepardo. Perdão, o leopardo, não o guepardo, o leopardo. E aqui o esconderijo perfeito de um leão. Às vezes ele poderia estar aqui no meio e ninguém vai saber onde ele está, ok? Então a camuflagem dele era tão perfeita por ser amarelo. Essa parte a gente não vai comentar muito, porque só conta a história da savana, conta a história das caravanas, que eles paravam nos oásis, enfim, transportavam ouro e sal, era uma das mercadorias mais utilizadas naquela época, o sal para poder manter o alimento e o ouro para poder pagar os soldados, enfim, ter a riqueza de um reino, tá? O primeiro reino que a gente vai falar é de Gana. Um importante reino localizado na África subsaariana. O reino de Gana se desenvolveu em uma região que corresponde principalmente ao território dos países
atualidade, Mali e Mauritânia. Tá? Se vocês tiverem um mapa aí, depois você pode voltar lá e ver onde é que eles estão, esses dois países aqui. O reino de Gana começou a se formar por partir do século IV, em decorrência da união das vilas e povos da região do Char, faixa de terra entre o deserto do Saara e as terras mais férteis do sul. A riqueza desses reinos recebeu destaque em textos de viajantes árabes. As vilas se formaram com as atividades comerciais, caravaneiros que paravam para descansar e reabastecer na beira dos rios, onde eram também conhecidos como oásis. Realizavam trocas comerciais nesses lugares e os principais produtos comercializados eram o marfim. Então, sublinha essa parte que vocês têm na apostila de vocês. Os principais produtos comercializados lá por Gana eram marfim, escravizados, o ouro, e eram trocados por cobre, búzios, tecidos, figos e sal. Tá? Então essa era basicamente a rotina daquele povo que vivia naquele lugar. Enfim, isso era extremamente importante para eles, essa troca de mercadorias. E também era importante essa partezinha aqui, ó, controlar os oásis. Você tinha uma fonte de riqueza extraordinária, que é a água. Num deserto, né? Quem controla essa água controla muita coisa. Então controla uma rota e acaba até enriquecendo. Às vezes até guerras aconteceram por controlação, por quem controlasse determinados oásis. Gana tinha uma cidade de Cambi, né? Ou Cambi Sale em português, como capital, que estava dividida em duas áreas: a parte administrativa, onde morava o rei e sua corte, e a parte comercial, onde havia aproximadamente 9 quilômetros de distância, onde viviam mercadores e muçulmanos. Então, o rei estava num lugar e a 9 quilômetros de distância estava a parte que vai corresponder ao comércio, enfim, as pessoas estavam fazendo seus negócios. Quanto ao Gana, sua legitimidade provinha do fato de ser a representação maior dos costumes ancestrais e o protetor dos ritos dedicados a entidades do culto. A isso se somava o reconhecimento da autoridade pessoal, o poder militar e as relações dos parentescos, como os de governantes e das áreas sob influência. E aqui tem um documentinho para a gente interpretar. O soberano vestia uma ampla túnica e tinha na cabeça um turbante ensinado por um gorro bordado em ouro. Trazia colares e pulseiras também em ouro. Atrás deles ficavam 10 escravos com espadas e escudos ornamentados em ouro. Nossa, quanto ouro, né? De outro lado, de ouro eram os arreios dos cavalos do rei e as coleiras dos cachorros. Caraca, velho, isso que é ostentação, hein? Conta mais Albibac que o rei amarrava um de seus corcéis, seus cavalos, em uma pedra de ouro que pesava 14 quilos. Então, quando a gente chega num lugar, para quem tem cavalo, para quem é um lugar, amarra geralmente numa árvore, amarra num lugar específico. O cara amarrava numa pedra de ouro e deixava no chão. O cavalo não ia sair dali. Claro que poderia arrastar se ele teria força, mas o cavalo ele é mais domesticado. Então, 14 quilos, uma única pedra de ouro. Então, os caras ostentavam muito ouro. Os cronistas árabes chamavam Gana de Terra do Ouro. De acordo com o texto e seus estudos, responda em seu caderno as questões. Cite os sinais de riqueza demonstrados pelo líder do Império Gana. Nossa, coleira de ouro. Que mais? Os arreios do cavalo de ouro. Que mais? A túnica bordada com a vermelha. A túnica, o gorro bordado de ouro. Então você pode colocar isso aí. As joias que estavam ostentando. Qual era o principal produto usado pelos mercadores em troca do ouro em Gana? O sal. O produto era o sal. Por mais que Gana tivesse ouro, não podia se alimentar com ouro. E o ouro, ele deveria ser trocado então pelo sal, que poderia manter o alimento conservado, desidratado, aquela questão toda que o europeu usava muito. Qual era o destino do ouro comercializado em Gana? O destino era o norte da África.
e a Arábia e a Europa. Então, norte da África, Arábia e Europa. Qual era o principal uso dado a esse ouro? Confecção de moedas e também uma forma de você ostentar. No caso, ele fazia até a coleira dos cachorros, fazia a pedra que estaria segurando o cavalo, ou até mesmo o arreio que você pisa em cima, o estribo, né, onde você pisa ali, para você subir no cavalo. Então isso tudo era uma forma de você ostentar. Então essa era a função do ouro. Mas é que eles tinham muito ouro, então assim, eles tinham que usar isso em benefício para o seu benefício, seu próprio benefício, né? Ok? Apesar de muitas pessoas de Gana terem ser convertidos ao islamismo, havia cristãos além de povos da religião aministas. Aministas consistem numa crença em um único Criador do universo que colocou o Espírito em todas as coisas, seja ela animais ou não, então animadas, né, no caso seres humanos, ou até mesmo um objeto, uma pedra, uma árvore, assim, qualquer coisa que não tenha vida ou não vida, ela vai ser criada por uma pessoa acima disso. Então são os animistas. Essa religião ela é bem pouco difundida no mundo, mas enfim, lá eles tinham essa crença. E também tinha os cristãos. O cristão é uma expansão do cristianismo que aconteceu através da navegação, enfim, aconteceu lá. Vimos o reino de Gana, agora de Mali. O reino de Mali estava localizado onde se encontram os países de Mali e Mauritânia também, na atualidade. Sundiata Keita, liderando o povo Mandinga, fundou o reino determinado Miami, tá? Mandinga, então ele fundou o reino determinando Miami como capital. Também estabeleceu o domínio Mali sobre as minas de ouro e ao sul ao comércio do sal em Tagaza. Na agricultura, a população produzia inhame e milhete, ambos usados como base alimentar. Então essa era a base alimentar praticamente do povo de Mali. O rei Mali, chamado de Mansa, converteu-se ao islamismo no século XI. Contudo, a população manteve suas crenças animistas, aquela que o Deus lá colocou vida em todos os seres da terra. Tornou-se famosa a peregrinação que um dos reis de Mali, Kangu Musa, rei dos reis, fez a Meca, lá em 1324 e 1325. Então, segundo a lenda, é desse momento que surge a necessidade, a peregrinação de você ir a Meca pelo menos uma vez na vida, se você for um cara que é seguidor do islamismo, tá? Se você puder uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, ir até Meca e dar as 7 voltas na Kaaba, enfim, fazer as suas orações, tá? Segundo relatos dos viajantes, Kangu Musa partiu com 60 mil servos e uma quantidade em ouro que correspondia a 3 milhões de libras na atualidade, tá? Pelo caminho distribuiu grande quantidade de ouro, fazendo com que o metal perdesse o seu valor. E aí vem aquela outra atribuição também, se você puder fazer a esmola legal, é um dos preceitos lá do islamismo. Kangu Musa começa nesse processo todo a fazer essas oferendas aí, doando ouro. Então, de tanto ouro que ele deu, o valor ficou irrisório, caiu o preço. Então aqui nós teríamos aqui, ó, o mar Mediterrâneo, norte da África, norte da África e o sul da Europa, né? E aí você teria aqui as rotas por onde passavam essas mercadorias, tá? Então o camelo era uma ferramenta muito importante para aquela época, né? O camelo era como se fossem os carros de hoje naquela época, então tudo se transportava através das caravanas e o camelo era a grande forma de você transportar. O exército de Kangu Musa era composto por pelo menos 100 mil homens, entre os quais cerca de 10 mil eram cavaleiros. Mandingas dominavam militarmente os povos conquistados e cobravam impostos deles. Então não tem nada de inocente na África. Os próprios africanos também faziam os escravos e existia essa questão. Então não é novidade nenhuma o europeu falar, vamos criar escravo através desse processo. Não. O africano já conhecia o que era a atribuição de escravização e escravidão. Então o que ele fez? Só simplesmente capturava e depois vendeu para os portugueses. No início do século XV, após a morte de Musa,
As disputas pelo poder enfraqueceram o reino de Mali e o governo não tinha forças mais para enfrentar os antigos inimigos, impedindo a formação de alianças políticas e a disputa, o controle por novas minas de ouro. Então assim acaba o Império de Mali e aí nós vamos ter um outro império surgindo aí, o de Songhai. O reino de Songhai, antigo aliado de Mali, foi um dos reinos rebelados que obteve autonomia. Então eles eram amigos de Mali, pularam fora da aliança e cresceram por conta própria. Com as bases de um novo império na região, Goa se estabeleceu como a cidade mais importante do reino de Songhai. Aproximadamente lá no século XV, Ali Beg se tornou o primeiro imperador de Songhai. Assim como os reis de Mali, Ali Beg era muçulmano também. E lá no final de 1460 conquistou muitos estados vizinhos de Songhai, incluindo o que restava do reino de Mali, e dominava as minas de ouro do sal. Então as lutas, gente, era só pelo controle da riqueza. Então o ouro era o grande objetivo de todos. Então o ser humano ele é atraído por esse metal, desperta esse interesse extraordinário, né? Tem várias séries aí nas televisões fechadas aí, que é na Sky, onde tem um lá famoso, né, que provavelmente alguns de vocês já assistiram, Febre do Ouro. Febre, né? As pessoas chegam a fazer coisas que não tem, sai fora de si quando você fala em ouro, né? E ainda em busca desse metal tão valioso que é o ouro, e cada vez mais escasso em nosso planeta. Ok? Interpretando o documento, então aqui leia a seguir o relato do viajante, geógrafo e historiador hispano-muçulmano El Bakri. Então esse cara vai lá, visita aquele lugar e relata o que ele viu. O que ele falou? É composta de duas cidades, uma é a residência do rei e a outra é habitada por muçulmanos. Os habitantes vestem-se como outros negros, como uma tanga, uma veste de pele, adoram os ídolos, e quando o rei se senta para comer, bate-se o tambor e os negros põem-se a dançar, deixando tremular sua densa cabeleira. Ninguém se ocupa de negócio algum na cidade até que a refeição do soberano tenha terminado. Esse mandava muito mais também, né? Pensa só, enquanto ele estava se alimentando, ninguém, naquele momento, não se deveria negociar, não deveria se comercializar. Isso é colocar ordem e respeito em um reino. Então, ele tinha muita importância naquele momento. A conversão ao islamismo não incluiu as práticas animistas entre a população de Songhai. Tá? No texto sublinha um argumento que comprove a seguinte afirmação. Então, você vai achar lá, ó, adoravam os ídolos. Os ídolos eram as coisas animistas ainda, tá? Ou entre a população, ok? Essa é uma parte que ficou ainda como preservação. Tombouctou, porta de entrada do comércio pelas rotas subsaarianas, foi dominada pelo Songhai. A cidade era bastante organizada e contava com um exército profissional, sistema de coleta de impostos e centenas de estudos que atraíam estudiosos de diversas regiões. Sublinha isso, gente, é importante. A cidade até regiões, ok? Os governantes eram os asquiaias, que controlavam a cobrança e o recebimento dos impostos. Além do sal, o ouro e os cauris, ou os búzios, eram usados como moeda de troca nas transações comerciais. Então trocavam lá o sal, trocavam outras mercadorias, o marfim, enfim, joias preciosas, tecido, por esses objetos aqui. Tá? Os povos vizinhos, principalmente de Marrocos, desejavam tirar de Songhai o predomínio sobre as minas do sal. E em 1591 o Império de Songhai foi derrotado pelos marroquinos, que utilizaram uma arma desconhecida, o arcabuz, também chamado de espingarda. Aí depois que a pólvora foi difundida pelo mundo através dos chineses, através dos árabes, através dos europeus, os canhões, enfim, né, a queda de Constantinopla e tudo mais, a espingarda ou a arma, o arcabuz é aquela que às vezes passa nos desenhos animados aí, que tem um cano bem grande na ponta, termina com um cano bem aberto, né, fechadinho no final, no começo ali, e grande no final. Então esse é o arcabuz, ok?
Contato entre os portugueses e africanos na costa atlântica. Então, esse contato aqui a gente vai ser bem breve, vai ser a parte que os africanos vão receber os europeus através de seus navios, como nas enseadas, nas partes mais importantes, como ponto estratégico de chegada. Então, é ali que eles vão fazer essa amizade. É claro que os portugueses não foram idiotas em nenhum momento de chegar atirando e fazendo terror, eles foram bem pacíficos nesse processo, até porque eles estavam aprendendo a navegar. Eles sempre saíam de Portugal e iam nunca se afastando do litoral, sempre contornando o litoral africano com o objetivo de atravessá-lo e chegar até a Índia, tá? Então é nesse momento que eles fazem suas paradas estratégicas para poder abastecer o navio com água, alimento, consertar uma vela, consertar uma embarcação que tivesse furada, enfim, era um momento de amizade. E é nesse momento de amizade que depois vai ser usado como forma de negócios com os africanos, com a questão do escravizado. Ok? Troca de ideias. O desembarque imediato de português na África provocava curiosidade em parte à parte. As pessoas então procuravam encaixar o desconhecido às referências mais próximas de seu dia a dia. O africano não conhecia uma embarcação enorme daquilo. É como se hoje chegasse uma nave extraterrestre aqui e a gente ficaria de boca aberta. Para os portugueses era normal um barco, né? Mas para o africano aquilo era uma coisa de outro mundo, até porque os naviozinhos, os barquinhos deles não se comparavam nunca a uma grande embarcação que era dos portugueses. Quando Diego Cão chegou ao Congo em 1482, os navios de sua frota foram confundidos com baleias pelos negros de Soia, causando medo e admiração. Na atual Luanda, a chegada dos portugueses teve impacto ainda maior. Os africanos aterrorizados tomaram os navegantes por cadáveres vivos, os Vumbi, que os negros escravizados vivendo nas colônias europeias da América Central chamariam de zumbis. Aí que vem a palavra, né? Pois, segundo sua cosmologia, a morada dos defuntos situava-se nas águas e os espíritos dos antepassados encarnavam no outro mundo em corpos brancos e vermelhos. Cara, é muita coincidência os caras terem essa crença e os portugueses chegar naquele momento. E aí você começa a entender o medo que esses africanos tinham dos europeus e a submissão a eles, talvez, que aconteceu com facilidade. A mesma coisa vai acontecer, olha só, os caras têm muita sorte quando o Francisco Pizarro, ou o Hernán Cortés, agora não me lembro qual é o nome deles, chegou lá e foi muito bem recepcionado pelos incas, né? Montezuma acolheu eles com muita facilidade e aí foi aí o momento que eles vão lá e aprisionam todo mundo e roubam todos os ouros que existiam lá nos incas. Bom, quando Vasco da Gama passou pela África do Sul, o simples fato de os portugueses recusarem a comida oferecida pelos nativos originou um ataque, pois a recusa foi considerada uma ofensa grave e deixou os africanos exaltados. Então, cada um com sua particularidade. Então, Vasco da Gama deveria ter sido mais prudente nesse processo todo. Mas eles se achavam soberanos. Pô, cara, tem um barco, tem um canhão. Tô nem aí para vocês. Então, se eu não comer a comida de vocês, se vocês ficam bravos, eu vou mais atacar canhão em cima, tiro em cima de vocês, vão ficar todo mundo bem mansinho comigo. E essas são algumas particularidades. Leia então o texto a seguir e converse com seus colegas sobre as dificuldades. Então não é necessário, a gente já leu, não tem necessidade de fazer nada, é só uma curiosidade a mais para a gente saber. Tráfico de escravizado a gente vai deixar para a próxima aula, que é uma coisa mais aprofundada, a gente vai falar um pouco mais, e essa aula vai se estender mais, então eu não quero me estender muito nessa. Enfim, nós vamos parar por aqui, ok? Peço que assistam e se tiver tarefinha aí, eu vou deixar a tarefa para vocês na próxima aula. Na próxima, que vai vir com os tráficos de escravizados, a gente vai ter tarefa para fazer, ok? Obrigado a todos, bye bye.